A gente está colocando no Face do Davi e tentando compartilhar no meu Face. Mas também está tendo alguma dificuldade ali, tá? Neste momento, irmãos, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 1. Rapidinho, se a gente não conseguir terminar hoje, porque extrapolou um pouquinho o horário, a gente já começou tarde tentando resolver esse problema técnico aí. Não conseguimos, então atrasamos uns 10 minutinhos aí na reunião. Mas Mateus capítulo 7, versículo 1, é um texto bem conhecido. A gente precisa explicar esse texto, porque muitos ainda não sabem do que se trata e do que Jesus estava falando. Então, colocando um tema na mensagem de hoje, é o perigo de usar textos sem contextos, tá? Ou o perigo de lermos a Bíblia ou aplicarmos a Bíblia sem que ela esteja no contexto adequado. Mateus capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1, viu, Davi? Não julguem para que vocês não sejam julgados. Tá? Esse é o primeiro texto. Depois vocês leem com mais paciência na casa de vocês, inclusive os versículos que vêm depois. O que é contexto da Bíblia? Contexto é exatamente isso. Existem versículos que vêm antes daquele versículo que te chama a atenção. E a gente nunca pode, por causa do entusiasmo, ir aplicando os versículos da Bíblia só porque eles nos chamam a atenção. Porque todo versículo ele tem um histórico, todo versículo ele tem um destinatário. Então existe envolto em um versículo vários acontecimentos e outros textos para a gente saber do que realmente aquele texto está apontando. Então, contexto é todo o enredo em volta daquele versículo. Contexto remoto são assuntos semelhantes àquele versículo encontrados em toda a Bíblia. Contexto imediato são os versículos abaixo e os versículos acima. Esse não julgueis para que não sejam julgados é um desses versículos que, tomado fora do seu contexto, ele pode ser perigoso, porque as pessoas tendem, e eu já vi isso muito, a acreditarem que você não deve, em hipótese alguma, perceber as falhas alheias, os erros alheios, porque se você perceber as falhas alheias, você estará com isso julgando ao seu irmão. Mas não é isso. Quando Jesus disse, não julgueis para não ser julgados, você precisa ler a sequência. Então, na sequência, Jesus está dizendo assim, por que você repara no argueiro que está no olho do seu irmão e não repara no galho que está no teu? Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo é o seguinte, cuidem-se, tá? Sejam sarados. E quando vocês forem sarados, vocês vão ter condições de, em humildade, ajudar pessoas a tirarem argueiros dos seus olhos. Tá? O que é julgar, conforme o contexto da Bíblia? O que é o julgar que a gente não pode fazer? O julgar que a gente não pode fazer é condenar o irmão. Condenar o irmão no sentido de ele ir para o inferno. Nós usarmos palavras que enderecem ou endereçadas a algum irmão como sentença infernal. Eu não sei se você já conheceu gente assim, mas tem gente que transmite em suas palavras mais o desejo de que as pessoas vão para o inferno do que o desejo de que as pessoas vão para o céu. Agora, não significa que com isso eu não deva ponderar os caminhos das pessoas que estão próximas a mim, porque eu posso. O próprio Jesus disse para que a gente analisasse quais eram os frutos das pessoas com quem a gente convivesse, tá? Então, quando você vai para o contexto, tanto remoto
quanto contexto imediato do que seja esse julgar, você vai entender, e isso aqui no versículo 5, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Isso aqui é lindo, porque haviam naquele tempo, na época de Jesus, assim como hoje, muitos condenadores. Esses condenadores, eles continuavam através de comentários maldosos, através de difamação, apontando a vida dos seus semelhantes. A vida dos seus semelhantes se tornava alvo e objetivo deles. O erro era o foco. Então, quando Jesus disse, não julgueis para que não sejam julgados, era para que tirassem da prioridade deles o alvo de prestarem atenção no erro do semelhante. Jesus estava dizendo, você precisa prestar atenção nas coisas que precisam ser resolvidas em você. E quando você estiver sarado, você vai ter condições de, em humildade, do jeito certo, da maneira correta, ajudar quem também está tropeçando. Eles estavam fazendo do jeito errado, condenavam ao inferno. Eles faziam do defeito do irmão o foco das conversas. Eles faziam do erro dos seus irmãos e dos seus semelhantes os objetivos do almoço. Então, como que nós devemos julgar um irmão, já que não é pecado você julgar? Você julga atitudes. Tem pessoas que você não pode colocar na mesma mesa que você. Tem pessoas que você não pode andar junto. Não dá para andar junto, tá? Pode ser que, enquanto você não saiba como ela é, e isso pode acontecer, as pessoas, elas estarão no seu convívio. Mas se você perceber atos de violência, comportamentos de violência, comportamentos que ferem o princípio ético do amor, do bom senso, da misericórdia, que não vai ser pecado de jeito nenhum você retirar-se do convívio ao lado dessa pessoa, tá? Então, irmãos, eu não coloco qualquer pessoa para almoçar comigo, para jantar comigo, e eu tenho a consciência tranquila com isso, tá? Mas isso aí não é julgar? Sim, julgar segundo a reta justiça, tá? Não estou fazendo disso o alvo dos meus comentários. É entre eu e Deus, e com o meu direito de notar o comportamento daquela pessoa. Existe o gostar e existe o amar. O amar é para todo mundo, até para inimigo da gente. Até o inimigo da gente a gente tem que amar. Se ele cair atropelado na nossa frente, a gente não pode negar ajuda. Se ele não tiver o que comer e nós tivermos a oportunidade de ajudá-lo, nós o ajudaremos. O amaremos de todo o nosso ser. Isso é amar. E se direciona a todos os seres humanos. E existe o gostar. Gostar é ter afinidade. Gostar é gente que você chama para andar do teu lado. Tá? Deus não quer que você goste de todo mundo. Tá? Jesus não gostava de todo mundo. Tá? Esse gostar tem a ver com conviver. Jesus amava a todos, mas tinha gente que ele não trazia para perto. Por isso que ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Haviam o quê? Limites. Haviam o quê? Imposições. Haviam o quê? Regras. Você tem limite. Se você coloca pessoas na sua vida que atravessam os seus limites, o prejuízo é seu. Então, pessoas que têm brincadeiras de mau gosto, você não precisa gostar. Tá? Mas eu tenho que tolerar isso porque Jesus mandou a gente amar todo mundo. Espera aí. Você tem um limite. Esse limite foi dado por Deus. É o seu bom senso, é a sua vida, é o seu jeito de ser. Nessa liberdade que é presente de Deus para você, é você que põe muralhas. É você que põe. Aqui tem um muro, irmão. Não faz isso. Tá? Eu vou pedir o teu respeito. Tá? Eu não gosto disso. Eu não gosto dessa tua atitude. E não faça disso, tá? Um noticiário da semana. Que fique entre você e a pessoa. Mas se precisar repreender, se precisar chamar a atenção,
O Evangelho está cheio de exemplos assim, tá? Então, Cristo nunca pediu para que os seus filhos, os seus discípulos, aceitassem, fossem uma aceitação ambulante de tudo quanto é tipo de desaforo. Então você pode se retirar, você pode tirar do seu convívio, você pode julgar segundo uma reta justiça cristã. O que você não pode, em hipótese nenhuma, é condenar as pessoas, é dizer que elas vão para o inferno, é fazer da vida delas e da falha delas o objetivo da sua vida, o seu foco, né? São pessoas que estão constantemente na sua boca. Isso você não pode deixar acontecer, tá bom? Então, se você tem uma pessoa que no seu convívio, ela com atitudes, com palavras, com um jeito de ser, suga de você, te cansa, tá? De alguma forma te faz mal. Tem gente que faz mal ao outro. Tem companhia que faz mal ao outro. Não é errado você romper vínculos. Amém? Não é errado. Pode ser colega de trabalho, pode ser familiar. Não é errado romper vínculos. Tá bom, povo de Deus? Então esse não julgueis para que não sejam julgados, tem todo um histórico em volta dele. Não é simplesmente a gente ir aceitando tudo que as pessoas fazem em nosso coração, pensando o seguinte, não, isso aí é para Deus, né? Isso aí é para Deus, então eu tenho que dar chances para essas pessoas. Não, isso aí é para Deus. Pessoa extremamente violento, extremamente fofoqueiro, extremamente glutão, é um exagero de ser, né? Maldoso, invejoso, transmite inveja no olhar, mas deixa Deus, né? É entre a pessoa e Deus. Não, se você está percebendo, com a inteligência que os céus te deram, você está percebendo isso? Não é errado você se distanciar. Isso é bíblico, isso é palavra de Deus. Então, esse é um perigo, né? Porque muita gente usa esse versículo agora como um mestre de tolerância de tudo quanto é tipo de coisa que as pessoas fazem. Deixa com Deus. Deixa com Deus. Não, continua frequentando aquele lugar que a pessoa está te enganando. Deixa com Deus. Não, continua convivendo com essa pessoa que está te extorquindo. Deixa ela com Deus. Não deixa com Deus não. Deus já te deu a palavra. É com você, querido. É com você. Amém? Então esse é um dos versículos. Esse é um dos textos que se aplicam no tema que eu separei para falar com os irmãos aqui, ó, né? O perigo de se usar textos da Bíblia fora do seu contexto, tá? Vamos para mais um, vamos comentar mais um aqui, Filipenses 3:11, Davi. Filipenses capítulo 3, versículo 11. A gente teria outros textos para comentar, mas hoje não vai dar tempo. Então, Filipenses capítulo 3, versículo 11. Vamos aguardar um pouquinho aqui, porque o nosso notebook não deu certo? Então tá bom. Então vamos ler. Filipenses capítulo 3, versículo 11. É um texto também bem conhecido e usado fora de seu contexto, muitas e muitas vezes. Vamos lá. Do 11 ao 13, mas vamos ler apenas o 13, tá? Filipenses 3, do 11 ao 13, vamos ler apenas o 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, 14, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus
em Cristo Jesus. Esse me esquecendo das coisas que para trás ficam. Irmão, isso aqui na mão de gente que não conhece Bíblia, que não conhece contexto, vira arma perigosa. Porque esse me esquecendo das coisas que para trás ficam, leva a pessoa a não ponderar os seus caminhos no presente. O que Paulo estava dizendo aqui é o seguinte: ele, depois de ter encontrado e de ter sido encontrado por Cristo no caminho de Damasco, tá? Ele passou a ter a liberdade em Jesus que antes ele não tinha. Aqui ele está falando de liberdade. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para as que estão diante de mim. Então aqui você pode usar da seguinte forma: você no passado foi uma pessoa perdida, e a partir do momento que você começou a encontrar-se com o que o Evangelho é de verdade, então você vai ter em sua vida o objetivo Jesus. Jesus é o seu objetivo. Agora, não significa que esse texto deva ser aplicado por cristãos para justificar falhas diárias. Você tropeça hoje esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Trata mal alguém hoje esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Isentando-se de responsabilidades que um cristão precisa ter. Então, esse esquecendo-me das coisas que para trás ficam, Paulo estava falando da sua liberdade em Jesus, que antes de encontrar-se com Cristo não tinha, mas agora em Cristo ele tinha. Porque, meu irmão, não pensa que vai ser desse jeito na caminhada cristã. A gente tem responsabilidades. Ferir o outro, a gente tem que procurar de forma, vamos dizer assim, com todas as nossas forças, parar de feri-lo. Já pensou se a gente usa esse texto aqui e a gente fere um irmão hoje e se esquece, e amanhã a gente fere de novo? Não fica sem nexo? Mas por incrível que pareça, muita gente sem responsabilidade usa esse texto por um bocado de coisa errada que vem praticando. Ele não tem um compromisso com o agora, ele não se acerta no hoje. Quando é amanhã, ele diz a respeito dos erros de ontem: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Peraí, não é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, tá? Muito pelo contrário. Um cristão tem diante do seu dia o desafio. Jesus disse isso. Cada dia vai produzir o seu desafio, e entre esses desafios que o dia a dia nos traz, está o de se parecer ainda mais com Jesus. Nós temos responsabilidades, elas precisam ser cumpridas, tá? Nós temos no agora, diante de nós, coisas que precisam ser acertadas e devemos acertar, e jamais usar textos da Bíblia para nos isentar de responsabilidades que são só nossas. Eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Só que se eu tiver coisa para acertar na minha vida, eu vou acertar essa coisa na minha vida para depois caminhar. Eu não vou sair atropelando tudo. Eu não vou simplesmente pensando no futuro sem arrumar o meu presente. Entenderam? Então é isso que o texto está ensinando. Mas pega isso e joga na mão de uma pessoa que aplica versículos isolados na congregação, para você ver o que vai virar. Vai virar isso que a gente já tem visto acontecer aí o tempo todo. Versículos que produzem práticas erradas. Fica de pé, irmãos. Vamos concluir com uma oração. Que Deus abençoe vocês maravilhosamente. Obrigado por terem vindo, tá? Hoje mais gente do que na quarta passada. Criem o hábito da oração. Oração gostosa hoje. Então a gente dobra o joelho, fala com Deus. Quem não pode dobrar o joelho, fala aonde está mesmo, de pé, sentado, tá? Mas é uma prática que a gente precisa preservar. E depois tem louvor, tem uma reflexão da palavra. Você está saindo hoje para sua casa alimentado. Os irmãos também ali, ó, do Facebook, eu não sei como que está. Depois a gente vai compartilhar, mas estão também sendo edificados por essa palavra, que depois compartilhando, eles conseguirão assistir. Vamos orar.
Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela bênção de termos nos reunido essa noite para aprender a tua palavra, para orarmos juntos. Obrigado, Senhor meu Deus, pela vida de cada pessoa que aqui está. Nós te agradecemos pela vida do Davi, do Ítalo, da Sueli, da Ângela. Nós te agradecemos pela vida do Osvaldo, da Abigail, da Melânia, do Tiago, do Sandro, da Grazi. Te agradecemos pela vida da irmã Miriam. Nós te agradecemos pela vida da irmã Maria, pela minha vida, por todos os irmãos que nos assistiram também através da rede social ou estarão nos assistindo, Pai. E que a gente aprenda a visualizar textos da tua palavra, mas sem jamais usá-los como justificativas para coisas em nós que precisam ser mudadas, transformadas. Somente que a nossa trajetória seja realmente, meu Deus, em direção a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meu Deus, obrigado por tudo. Nós te louvamos, meu Deus, por esses momentos que estivemos aqui. Amém. E graças a Deus. Com as mãos levantadas, como é o nosso costume, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Em uma só voz, povo de Deus, como a gente diz? Amém, Jesus. Pode aplaudir. Amém, Jesus. E cumprimentem-se à distância. Domingo tem mais.